A paz, queridos. Que Deus esteja conosco, esteja com você nessa leitura diária que nós fazemos da Palavra de Deus, nesta reflexão, nessa meditação constante sobre Deus, porque ali em Salmos está escrito que bem-aventurado é, mais que feliz, o homem que medita dia e noite na Palavra do Senhor. Aqui em Gênesis capítulo 20, nós temos um relato. Abraão vai morar em Gerar, e ali em Gerar ele fala para o rei Abimeleque que ele está com sua irmã Sara. E Abimeleque recebe Sara em sua casa com o propósito de desposá-la. Mas Deus, antes dele fazer este ato, Deus revela em sonho que na verdade Sara é uma mulher casada, e Deus também lança sobre todas as mulheres uma esterilidade tal e uma aflição em todo o povo. Abimeleque, perante Deus, demonstra a sua sinceridade, demonstra que na verdade ele agiu com muita sinceridade. E Deus ainda responde para ele assim: respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e de não permitir que a tocasse. Abimeleque entrega Sara para Abraão, e ele ainda chama a atenção de Abraão. Olha bem, ao invés de Abraão como homem de Deus, homem depositário do conhecimento de Deus, homem sabedor da verdade, profeta, pai da fé, chegar e ensinar e declarar para Abimeleque o que ele deveria fazer da parte de Deus, acontece justamente o contrário. E então está aqui no versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Aqui Abimeleque andou com Abraão, falou a verdade para ele, lhe chamou a atenção, porque de fato Abraão fez o que não deveria fazer. E Abraão, na verdade, justifica que ele havia combinado isso com a sua esposa, com medo, onde ele chegasse ia falar que ela era sua irmã. Ele já fez isso 2 vezes no Egito, e agora pela 3ª vez aqui. Que personalidade Abraão ali demonstra, caráter, ele demonstra uma falta de fé, uma falta de confiança, uma falta de confiança de que Deus pode fazer mais, né? E ele ainda fala: por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, no final, pela ordem do próprio Deus, né, disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor parecer. E no versículo 17: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu quero destacar aqui, meus queridos, que o relato bíblico ele é surpreendente, ele é majestoso, em virtude de não esconder as falhas, os pecados, as intempéries, as fraquezas dos seus personagens, seus grandes homens. Um grande homem como Abraão, pai da fé, nós
normalmente tendemos a imaginar um homem sempre com uma conduta ilibada, sempre com uma conduta intocável, sempre um homem de fé. Mas ninguém nasce homem de fé perfeito, completo e acabado. A obra de Deus é uma obra no plano da nossa história. E do momento que Deus nos chama para estar com Ele, assim como Abraão atendeu o chamado de Deus para sair da tua terra, sair da tua casa, sair da tua parentela, Abraão, ele aceitou o chamado de Deus. Não significa que a partir daquele momento que ele aceitou o chamado de Deus, que ele era perfeito em caráter. Deus vai, ao longo do tempo, trabalhando. E nessa experiência não tenho dúvida de que Abraão saiu ali melhor do que entrou, amadurecido. Saiu dali consciente de que a mão do Senhor estava sobre ele, de que ele errou, ele foi corrigido por um povo estranho, por uma outra pessoa que não tinha essa prerrogativa, mas que por Deus foi alertado. Qualquer um de nós, se estiver exercendo uma função e for chamada a atenção por alguém que não é daquela função, e com toda razão, nós ficaremos envergonhados e estaremos ali, na verdade, aprendendo a melhorar. Este relato, ele coloca a soberania de Deus, o amor de Deus por aqueles a quem Ele chama. Coloca a misericórdia de Deus ao tratar com Abraão. Talvez Deus poderia ter rejeitado Abraão em cada erro que ele cometeu, mas Deus resolveu trabalhar para que o caráter de Abraão fosse aperfeiçoado. Eu quero que você saiba que Deus, Ele é infinitamente misericordioso, expressa ali em Salmos. Que as misericórdias do Senhor se renovam dia a dia. Eu quero que você creia em Deus. Agora, esse favor de Deus, essa proteção divina, porque ali na verdade Deus interviu para que o pecado não se manifestasse, ali Deus interviu para que uma tragédia não acontecesse. Esse favor divino, ele acontece na vida daquele que se decidiu e que aceitou o chamado do Senhor. Quantos de nós não temos, talvez você tenha um filho, um amigo, e você está prestes a ver que ele está para cometer um erro, ou ele já cometeu um erro que pode ser reparado e você vai adverti-lo. Foi justamente isso que Deus fez. Eu quero alertar aqui o seguinte: de maneira nenhuma Deus escolheu um povo. Deus não escolheu um povo. O plano de Deus é global. O plano de Deus é para todas as pessoas, para a raça humana como um todo. Mas Deus, na escolha de um homem, mediante virtudes que foram demonstradas pelo seu pai, virtudes que talvez foram encontradas ali, Deus, quem sabe, Deus tem plena prerrogativa porque Ele é Deus, mas a partir da escolha de um homem, Deus decidiu formar um povo. Deus pegou um homem, e não com caráter perfeito, e falou: a partir de agora, eu vou formar um povo. Abraão, conta as estrelas do céu. Pode contar? Não posso, Senhor. A tua descendência será numerosa como essa. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão, abençoe os escravos que estão contigo. Abraão, faça a circuncisão dos que estão na sua casa, nascidos, os comprados, escravos. Abraão, inclua as pessoas, inclua todos que quiserem se chegar e estar juntamente contigo, formando um povo. Mas Deus tinha que formar um povo. Deus tem que formar um grupo. Deus tem que formar ali uma unidade, para que esta unidade venha expressar conjuntamente. Porque Deus não pode fazer o plano com um homem. Deus tem que fazer o plano com um grupo que vai crescendo e demonstrando o caráter de Deus.
E é isso que é hoje a igreja. A igreja, queridos, não é um lugar de pessoas perfeitas, santas, de pessoas acabadas, de caráter ilibado. A igreja é um lugar de pessoas que aceitaram o chamado de Deus, e a partir daquele momento em que aceitam o chamado de Deus, vão ser tratados por Deus no seu caráter, vão ser tratados por Deus, e Deus intervém para tirar falhas, para educar o seu povo. E é isso que acontece. Muitas das vezes continuamos com decisões erradas, não estamos com a completa santidade formada, mas o Senhor, Ele intervém, Ele fala, Ele usa outros irmãos, Ele usa pessoas que ainda não creram em Deus completamente para corrigir o seu povo. Deus pode usar qualquer ferramenta para isso, porque Ele é Deus. E Deus é misericordioso, e o seu plano está disponível para todos os homens. Você que é falho e acha que é tão falho que não merece o favor de Deus, corrija isso no seu pensamento. Abraão, pai da fé, um homem que na verdade deu origem a um povo, a uma nação, mediante uma atitude de fé que nós ainda vamos refletir sobre ela nos próximos capítulos. Mas Abraão foi alvo da misericórdia de Deus. Que Deus seja exaltado, que Deus seja louvado por essa atitude de paciência, de amor, de misericórdia que Ele tem. Graças a Deus. Amém.